Mensagem do céu. Um aconselhamento que me foi solicitado acerca de uma coisa bastante complexa, que é a ingratidão, não é? Pediram para mim, uma pessoa que está atravessando aí uma situação complexa, e ela veio me falar acerca desse contexto de ingratidão, e eu fui trazer para ela, da verdade, que nós deixamos de observar o quanto nós somos ingratos com o nosso Pai, meus queridos, minhas queridas, não é? Eu queria trazer para vocês aqui um texto que exemplifica isso muito bem, como nós acabamos sempre reclamando de tudo que nós recebemos. Então, nós estamos numa condição ali e pedimos ao Senhor, Senhor, nos abençoe nisso, nos abençoe aquilo, né? A pessoa está sozinha, encontra alguém, se casa e depois começa a reclamar do casamento, começa a murmurar contra o Senhor. A pessoa está desempregada, a gente ora, encontra um emprego, encontra um trabalho, e aí começa a reclamar que aquele trabalho não era aquilo que a pessoa queria, que ela esperava, que ela tinha um potencial maior. Queridos, a ingratidão, ela mora dentro de todo ser humano. Nós já nascemos sendo ingratos, queridos, não é? Nós já nascemos de uma maneira onde, quando não nos dão o que nós queremos, nós choramos, viu, queridos, não é? O bebezinho já sabe fazer isso muito bem. O duro é quando nós levamos isso para a nossa relação com Deus, queridos, para a nossa relação com o nosso Pai Todo-Poderoso, que nos entregou o seu Filho único para que nós sejamos salvos. Então, eu queria tratar com vocês aqui um texto para a gente tratar acerca de como o Eterno abençoa pessoas que saibam ser gratas. Eu poderia tratar com você a questão de Osif, José, mas eu achei que eu ia estar forçando muito, não é? Então eu peguei o texto de Jacó mesmo, para que vocês possam compreender o que esse homem viveu, queridos, o que esse homem viveu. Gênesis 35:1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apoderou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai ele juntou e fez toda essa riqueza. E Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor então a Jacó, torna a terra dos seus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia do campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: eu vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo empenho eu servi o vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não permitiu que ele fizesse-me nenhum mal. Então, queridos, olha o contexto que aconteceu na vida deste homem Jacó. Ele trabalhou 7 anos pela vida de uma pessoa, esse pai enganou, deu outra para que ele casasse com ela, não é? Muita gente fica falando, do jeito que ele enganou, ele foi enganado. Queridos, esse contexto é bem complicado, porque nem a ideia de enganar o pai foi dele, partiu da mãe, não é? Eu não gosto de ficar fazendo média em relação às coisas, em relação a Jacó, porque parece até que eu estou querendo defender o indefensável. Mas, queridos, a ideia de enganar o pai nunca partiu dele. Quando a mãe chamou ele para enganar o pai, ele falou: mãe, o meu pai, de vez de me abençoar, ainda vai me amaldiçoar se eu fizer o que a senhora está pedindo. Então, assim, queridos, se a gente lê as escrituras de fato, ou a gente vai começar a dar nó no pingo d'água para justificar por que nós somos antissemitas, não é? Por que a cultura nos ensina a ser pessoas contrárias ao povo de Israel, não é? Então, queridos, o que ocorre aqui? Ele foi enganado pelo sogro, que deu uma mulher que não era pela qual ele tinha amor. Depois acabou ele trabalhando mais 7 anos por outra que ele não queria se casar, não é? Na verdade, acabou se desgastando mais 7 anos. Queridos, 7 anos são 7 anos, queridos, não é? Mas em nenhum momento nós vemos Jacó esmorecendo. Pelo contrário, ele fala para as esposas dele, ele diz o seguinte: olha, vocês sabem que com todo empenho, ou seja, ele em todo momento, em todo empenho, ele fez para servir
ao Eterno ali naquela terra. E esse homem mudou o salário dele por 10 vezes. Imagina, queridos, você está trabalhando aí e a pessoa vem e te fala, olha, esse mês aqui você vai ganhar R$800, o mês que vem você vai ganhar R$400, olha, no mês que vem, todos os meses mudando o seu pagamento, não é? E assim viveu Jacó durante esse período, que foram muitos anos que ele esteve ali juntamente com Labão, com o seu tio Labão, não é, queridos? E o que acontece nós precisamos saber, dentro desse contexto, que o Senhor foi com ele unicamente porque ele aprendeu a ser agradecido. Há um momento onde ele se encontra e ele fala exatamente isso. Olha, eu atravessei o Jordão e Arden apenas com um cajado na mão, e agora nós somos 2 bandos. Quando ele se encontra com Esaú, seu irmão, ele diz o quanto o Eterno havia abençoado a vida dele, e havia abençoado mesmo, tanto que os cunhados dele diziam que ele havia se enriquecido nas costas do pai, e na verdade esse pai quis usar a benignidade de Adonai, do Senhor Todo-Poderoso, em relação à vida dele, no tempo que esteve com ele na terra dele. Queridos, uma coisa importante que Jacó tinha, era falar com a pessoa certa, não é? Ele não falou somente com as esposas dele, mas você vê Gênesis 31, 36, então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente tu me tens perseguido? Havendo apalpado os utensílios, não achaste nada da tua casa? Põe-nos aqui então diante de mim, dos meus irmãos, que julguem entre mim e ti. Na verdade, a esposa dele, infelizmente, havia pego o ídolo do lar do pai, mas na verdade, ele continua no versículo 41, 20 anos eu permaneci na tua casa, 14 anos eu te servi pelas tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. E Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então, queridos, é importante você compreender como Jacó se portava. Ele era um homem transparente, ele não foi falar com ninguém fora, ele falou com as esposas dele, que era membro da sua própria família. Sua família tem de saber o que se passa, aquelas pessoas que moram embaixo do seu teto, elas têm de saber o que está se passando, como ele fez com as esposas dele. Mas se você tiver que tratar de alguém, algum desalinho, alguma situação que você tenha tido, você trate diretamente com a pessoa, como fez Jacó com Labão, né? Jacó com Labão, ainda com risco de morte, porque Labão saiu mesmo para fazer mal a Jacó, ele não saiu para fazer coisa boa com a quantidade de gente que ele levou com ele, não é? Queridos, o fato de Jacó ter tido esse coração agradecido, esse coração grato ao Eterno durante todo o tempo, foi o motivo pelo qual o Eterno o favoreceu. Queridos, se você hoje não podem dar graças pelo trabalho que vocês têm, pela família que vocês têm, pela água que vocês tomam, pelo alimento que está chegando na vida de vocês, queridos, não pensem que vocês vão poder atrair a presença do Senhor sobre a sua vida. Se vocês não reconhecerem a bondade do Pai, como o próprio Jacó diz, se não for o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me terias agora despedido de mãos vazias. E Jacó sabia todo o tempo que quem estava cuidando dele era o Eterno, o Santo de Israel. Você aí no seu trabalho, está acontecendo coisas injustas, não se levante contra as pessoas que têm praticado injustiça contra a sua vida, não é? Confia no Deus de Jacó. Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Isaac e Abraão. Confia naquele que os teus olhos possam não te mostrar o que você está vendo, mas que você possa olhar simplesmente para aquele que cuida de você. Esse mundo, queridos, vai passar, bem como toda a sua aparência, mas aquele que faz a vontade de Adonai, este permanece para sempre. Então, amados, uma coisa que eu fico muito apreensiva
é de ver essa situação de ingratidão, não é? Ingratidão que nós temos para com o Eterno e uns para com os outros. Eu estou falando de uma situação onde não tinha como Jacó ser grato a Labão, não é? Não tinha como Jacó ser grato. Labão, muito obrigado por você me enganar aí durante 20 anos, não é? Mas ele podia ser grato ao Eterno, que não permitiu que a maldade intentada por esse sogro, que era patrão também, viesse conseguir-se o êxito dos resultados. Então, queridos, olha, eu vejo pessoas continuamente afastando a presença do Eterno das suas vidas por meio das suas murmurações, por meio dos seus reclames, por meio de todas essas situações que se mostram diante dos olhos das pessoas como uma situação adversa, não é? Olha, Jacó, ele tinha um reconhecimento antes dele praticar tudo isso. Ele fez uma promessa em Gênesis 28:20. Fez Jacó também um voto dizendo: Senhor, se tu fores comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, queridos, ele não levou nada com ele, nada com ele. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que te ergui por coluna será a casa do Senhor, e tudo quanto me concederes, certamente eu lhe darei o dízimo. Queridos, ele não está pedindo para Deus dar coisas para ele. Ele está dizendo para o Senhor que a única coisa que ele quer voltar é em segurança para a casa do pai. Imagina esse moço, queridos, saiu sozinho, num deserto, fugido do irmão que queria assassiná-lo. Queridos, vocês têm noção de que maneira que Jacó saiu da casa dos pais dele? Você tem noção, um homem que não era um homem como é Esaú e Esaú. Esaú era um homem do campo, um homem de caça. E Jacó sempre foi um homem no pé da barra do vestido da mãe dele, não é? Ele sempre foi um homem caseiro, sempre foi um homem voltado para o conhecimento de coisas que não tinham práticas de sobrevivência, todas essas coisas. Ele foi um menino criado aos pés da mãe, não é? Sempre mais ligado com a mãe. Então, amados, esse homem está com medo, esse homem está indo num caminho sem levar roupa para trocar, esse homem está atravessando um deserto sozinho, num momento onde a insegurança sobre isso era extraordinária, até no sentido dele ter água para beber, viu, queridos, nesse caminho, nesse deserto. Então, amados, quando ele volta como um homem próspero, que realmente o Eterno o prosperou, ele volta, ele faz os sacrifícios ao Eterno, ele não esquece do voto que ele tinha feito 20 anos atrás. E os votos que você fez, meu querido e minha querida? Onde estão os seus votos de casamento? Onde estão os seus votos, a sua palavra, que você não iria voltar a beber? Onde estão os seus votos que você falou que não iria voltar a transgredir, que você não ia voltar a ter problemas de moralidade sexual, que você não ia ter mais problemas em relação a vícios, com relação a coisas que a sua mente tem sido afligida? Aonde estão os seus votos que você fez ao Eterno para você se lembrar disso? Porque Jacó, 20 anos depois, ele lembrava o que ele havia prometido para o Senhor. Não é, meu querido e minha querida? Então nós temos essa prática, amados, de sermos pessoas insatisfeitas, mesmo as Escrituras dizendo, tendo que comer e com que vestir, estejamos nós satisfeitos. Infelizmente, nós nos tornamos seres que querem comprar, possuir, ter status e entre outras coisas mais. Nós nos tornamos esses seres mesquinhos, avarentos, e é claro, a presença da Ruach Kodesh, do Espírito Santo de Deus, não pode permanecer conosco dentro desse contexto, queridos. Olha só, a importância da ação de graças, não é? Neemias 8:10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este é dia de consagração ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, não é? Querido, sabe por que você está enfraquecido, muitas vezes? Porque você está aí chorando em vez de se alegrar e de dar graças e de glorificar o nome do Senhor. Ah, céu, você não sabe o que eu estou vivendo. Queridos, eu também passo por lutas. Eu também estou atravessando lutas imensas na minha vida. Eu não vou dar graças ao Eterno pela luta que eu estou vivendo, mas eu vou dar graças ao Eterno porque na minha luta eu tenho Ele, queridos. Eu não estou atravessando sozinha essa luta. Não morreu meu conselheiro.
Entende? Não morreu aquele que cuida de mim. Aliás, como em volta de Jerusalém, de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, meu querido e minha querida. Eu não posso deixar de reconhecer a presença dele na minha vida, e assim eu convido você a não fazer isso com a sua vida, de você simplesmente se tornar um murmurador, se tornar uma pessoa ingrata ao Senhor que te concebeu e que te fez, não é? Olha, querido meu, querida minha, eu tenho muitas pessoas hoje em aconselhamento, que estão aí caminhando comigo todos os dias. Isso me dá uma micríssima visão do que o Eterno vê, lidando com tantas vidas todos os dias. Meus queridos, nós precisamos despertar para termos ação de graças, para termos o reconhecimento da bondade de tudo que o Eterno tem feito nas nossas vidas. Por que nós nos tornaremos como os murmuradores que morreram no deserto, queridos? Queriam voltar para o Egito, para a escravidão, queriam todas as coisas que o Eterno havia resgatado eles com mão e com braço estendido, com destra fiel. Meus amados, não rejeite a bondade do Senhor para com a vida de vocês. Em tudo dei graças, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, e Yeshua, o Messias, para convosco. Queridos, em nome de Yeshua, olha, meu filho lá tinha morrido, sempre dou esse exemplo. Eu não tinha como dar graças pela morte do meu filho, mas eu tinha motivos de dar graças pela minha família, pelas pessoas que estavam ao meu redor, porque o próprio Deus Todo-Poderoso estava comigo, naquele leito de morte, que era aquela esquife, aquele caixão onde o meu filho estava deitado. Queridos, nós precisamos ter olhos para ver. Do contrário, meus amados, vocês vão entristecer o HaKodesh, e o Eterno vai se remover da presença de vocês. Por que o Eterno faz isso? Para não destruir, queridos. Porque Ele continua dando água, Ele continua dando alimento, você continua tendo que vestir, você tem pessoas que te amam ao seu redor e você não vê, não é? Então eu quero hoje pedir a você, em nome de Yeshua HaMashiach, não seja ingrato. Não seja ingrato. É tão fácil a gente ver a ingratidão de um filho, a ingratidão de um esposo, de uma esposa. Como nós somos rapidinhos para ver quando alguém está devendo alguma coisa para nós, queridos. Eu sempre lembro da parábola do credor incompassivo, que o Senhor perdoou ele de uma dívida tão grande e ele queria cobrar a dívida do irmãozinho que devia muito pouco para ele. Queridos, não sejamos nós assim. Em nome de Yeshua HaMashiach, não é? Nós somos ávidos para ver, para reclamar, para murmurar. Ah, eu não tenho uma roupa que me serve. Ah, olha só, meu patrão está com a cara virada para mim. Olha, estão me perseguindo no meu trabalho. Queridos, muda o seu discurso em nome de Yeshua HaMashiach. Olha, esse emprego não era o que eu queria. Olha, essa mulher não é a mulher que eu queria me casar. Antes de casar ela era um violãozinho, agora ela virou o passo do elefantinho. Queridos, em nome de Yeshua, não é? Será que nós podemos olhar verdadeiramente o que nós temos recebido da parte do nosso Pai, meus amados? Será que nós podemos reconhecer a bondade dele, que é a razão pela qual nós não somos destruídos todos os dias, que ele faz nascer o sol? Queridos, um dia não vai haver sol, queridos. Isso que nós não damos graças hoje. Nós não damos graças. Cada dia que se renova a misericórdia do Senhor, um dia a misericórdia dele não vai ser renovada, queridos. E o sol não vai sair. Não é? Nesse dia, será que nós vamos lembrar para reclamar que agora a gente já não tem mais sol? Não é? Queridos, isso vai acontecer, não é? Eu gostaria imensamente, em nome de Yeshua HaMashiach, de que você fosse desperto, desperta, para dar graças juntamente comigo, da bondade do Senhor, que nos tem feito bem, nos tem dado o alimento, nos tem dado vestes, nos tem dado um teto sobre a nossa cabeça, nos tem permitido estarmos livres, queridos. Ontem ainda eu estava vendo com meu esposo amado um documentário do que foi a guerra da Bósnia, queridos. As pessoas sendo retiradas dos seus lares, os lares eram confiscados, as pessoas tinham que assinar o documento de posse. As pessoas que não queriam dar o documento de posse, na hora eram assassinadas pelo exército. Queridos, nós não estamos vivendo nada disso, meus amados. Não é possível que nós não demos valor para a nossa liberdade.
Nem isso. Nós chegamos a um ponto de insanidade tal que nós esquecemos que nós somos livres para ir e vir. Eu peço ao Senhor, em nome de Yeshua, que você possa ser desperto à gratidão, ao louvor que é devido ao nome do nosso Pai amoroso, que nos tem feito bem, e que nesse dia as misericórdias dele se renovaram por mim e por você, não é? Quero novamente ler esse texto de 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Pai Celestial, nosso Deus, e Yeshua Messias para conosco. Não apagueis a ruach, não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, mas abstende-vos de toda sorte de mal. Querido meu, querida minha, murmurar é mal, é muito mal, tá bom? Então me ajude a ter uma vida de glória na presença do nosso Pai, que você possa aprender a glorificá-lo em todo o tempo e o tempo todo. É o que eu desejo de todo o meu coração, em nome de Yeshua HaMashiach.